Oi, gente. Hoje nós vamos falar aí sobre marxismo cultural, né? É, o Olavo de Carvalho, Nando Moura, o Dois Dedos da Teologia, todos fizeram vídeos no passado sobre isso. Mais recentemente, eu assisti um vídeo da Sabrina desmontando isso daí, no Tese 11. Também assisti um vídeo do Clayson desmontando uma outra parte. Mas eu fiquei pensando assim, algumas coisas. Uma é que de onde vem isso, essa coisa de marxismo cultural não está totalmente explicado, e eu acho que eu tenho uma boa hipótese de onde é que eles tiraram isso daí, do Gramsci, de onde no Gramsci o Olavo de Carvalho, o Nando Moura e o Dois Dedos de Teologia, de onde eles tiraram essa teoria da conspiração, enfim, eles compreenderam, de onde eles compreenderam equivocadamente o Gramsci. Eu tenho uma boa hipótese, e tem uma boa hipótese, vou deixar para o final do vídeo, de por que eles demonizam tanto o Gramsci, né? Por que o Gramsci, de todos os autores marxistas, que tem muitos, ele foi escolhido assim para ser tão demonizado? E eu tenho também uma boa hipótese em relação a isso. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos, que em breve, né, amanhã, eu devo estar lançando o vídeo com o Eduardo Moreira, tem uma filosofia popular que eu discuto filmes, séries, jogos do ponto de vista político e filosófico. Só explicar como é que eu vou fazer aqui o vídeo. Eu vou primeiro explicar alguns conceitos do Gramsci e alguns outros aspectos que talvez vocês não saibam e eu considero importantes para compreender o vídeo. Depois eu vou falar de alguns erros que o Olavo de Carvalho, o Nando Moura e o Dois Dedos de Teologia cometeram em seus vídeos, principalmente o Dois Dedos de Teologia, que foi o único que eu aguentei assistir um pouco mais, né? O Olavo de Carvalho eu li mensagens dele, coisas assim, enfim, ridículas. E o Nando Moura basicamente endossou o Dois Dedos de Teologia, então o vídeo dele sobre marxismo cultural é um vídeo que a gente pode usar como base para desmontar aí, não é? Criticar esse vídeo. Pois bem, e aí eu vou deixar minha hipótese de por que eles elegeram Gramsci como alvo para o final. O primeiro conceito importante para ser compreendido sobre o Gramsci é o seu conceito de Estado. Para Gramsci, Estado é sociedade política mais sociedade civil. Tem até uma equação aí. Mas o que é sociedade política? Sociedade política seriam todos os aparelhos de coerção, tribunais, polícia, enfim, todos os aparelhos, digamos assim, que produzem a dominação do ponto de vista físico, forçam as pessoas a obedecer. E a sociedade civil seriam os aparelhos de hegemonia, aqueles aparelhos que fazem a população obedecer de forma consentida, ou seja, as escolas, entre outros, não é? E a hegemonia seria a direção da sociedade civil, seria a direção moral e intelectual, né? Quem tem hegemonia, a classe que tem hegemonia, tem a direção moral e intelectual de uma determinada sociedade. E percebam que ele nunca abandona a dimensão de classe, por isso que o que eles dizem na direita de que haveria um deslocamento para a questão cultural e se abandonaria a questão de classe, quando se diz isso em relação a Gramsci, é por ignorância. Enfim, está completamente equivocado dizer isso daí em relação a Gramsci. Mas de onde é que vem essa ideia meio conspiratória em relação ao Gramsci? Vem da reflexão de Gramsci sobre guerra de posição e guerra de movimento. Bem, guerra de movimento seria o confronto mais direto, e guerra de posição seria a ocupação das posições na sociedade para se construir uma nova hegemonia no campo da sociedade civil. E a leitura que o pessoal da direita fez disso daí é que seria um plano insidioso para controlar a sociedade do ponto de vista cultural, abandonando a luta no campo digamos assim, das classes sociais. Bem, isso daí não tem nada a ver com Gramsci. Gramsci ele tinha essa visão de guerra de posição e de guerra de movimento totalmente dentro da luta de classes, ou seja, ele nunca deixa de ser marxista. O Dois Dedos de Teologia ainda diz que o Gramsci inverteria a concepção marxista de que é o ser social que determina sua consciência, de que ele
que o Gramsci seria um idealista, que é o que você pensa que determinaria o ser social. Isso está completamente equivocado. O Gramsci nunca abandona uma visão materialista da história. O que o Gramsci faz é ter uma visão dialética, entendendo que na política, por ela ser complexa, inclusive ele tem uma parte do texto dele que eu vou citar aqui, que eu vou botar inclusive as páginas para vocês olharem, que ele diz, separando e diferenciando a luta militar da luta política, de que a luta política ela é muito mais complexa e que ela, enfim, ela permeia diferentes aspectos e que por isso você não pode pré-definir como é que ela vai correr, quer dizer que ela tem diferentes estratégias pela sua própria natureza. Não é? Mas enfim, e qual é a coisa importante que o Gramsci diz sobre guerra de posição e de guerra de movimento relevante na época dele? É a avaliação de que existiam duas grandes organizações do Estado. Uma organização do Estado, que ele chama de oriental, ela concentraria o poder na sociedade política, nos aparelhos de coerção. Seriam sociedades que não haveria equilíbrio entre a sociedade política e a sociedade civil, que a sociedade política basicamente mandava e que não haveria uma necessidade muito grande de convencer as pessoas a obedecer. E aí nós estamos falando da Rússia, por exemplo, né, dos czares. Os czares mandavam e o povo tinha que obedecer. Então, diante daquele contexto, era compreensível que a estratégia fosse uma estratégia de guerra de movimento, ou seja, de confronto direto, porque você não conseguiria jogar dentro do convencimento, já que o Estado tinha tamanha violência em lidar com a sua população. Então, essa estratégia de guerra de movimento fazia mais sentido. Já para sociedades onde há um maior equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil, onde existem várias estratégias de convencimento, você não poderia apostar apenas na guerra de movimento, ou seja, você não poderia apostar apenas no confronto direto. Mas você teria que tentar também ter como estratégia o convencimento das pessoas ocupando os aparelhos de hegemonia e buscando convencer elas a adotar valores, e aí vem a questão de classe, que é fundamental, próximos ou, digamos assim, com identidade com os valores da classe operária. Então ele nunca abandona a questão de ver a classe operária e a luta de classes como um elemento central. Ele nunca deixa de ser marxista, ele nunca deixa de ser materialista. Dois dedos de teologia é feio nisso aí. Para não falar no Nando Moura, que enfim, nem compreende, e o Olavo de Carvalho, que acusa Gramsci de vigarice, de falta de ética, quando na verdade, ao deixar claro os objetivos e deixar claro que esse é o caminho que eles vão fazer e que isso deve ser feito às claras, nada mais ético de deixar claro seus objetivos e deixar claro que está fazendo isso buscando o convencimento das pessoas. Não é uma busca por convencimento de forma sorrateira, não é fingindo, não é usando, enfim, das suas táticas, né, do Olavo, estilo seita lá que ele tem. Não é nada disso. Pelo contrário, inclusive tem um texto que eu vou colocar para vocês lerem sobre a questão da ética em Gramsci, que é muito interessante. Mas enfim, então eu acredito que é uma leitura equivocada de guerra de posição que deu origem a toda essa loucura aí do marxismo cultural. Porque sim, Gramsci tinha interesse em a ocupação dos espaços e da defesa de um processo de convencimento. Mas isso não significa nunca um abandono da classe trabalhadora, nem da dimensão de classe, nem isso tem nada a ver com a questão mais recente, que vem lá do feminismo da década de 60, que é um período, enfim, posterior ao Gramsci, né? Ele já tinha morrido já há bastante tempo, e tudo que veio depois em relação à pauta identitária. Aliás, falar de pauta identitária jogando para cima do Gramsci é um erro histórico grave chamado de anacronismo, porque é uma coisa que não estava no horizonte das possibilidades do Gramsci na época que ele viveu. Ele, inclusive, foi preso pelo regime do Mussolini, né? E só foi solto para não... quando ele já estava prestes a morrer, não é? Ele é uma vítima do fascismo. Enfim. Então,
o motivo, perceba, o motivo principal dessa confusão toda foi, eles pegaram essa coisa de guerra de posição, que sim é uma estratégia que ele defende como mais apropriada para o Ocidente. Por que é mais apropriada para o Ocidente? Porque, voltando ao conceito dele de Estado, haveria mais equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil, e por isso faz mais sentido. E vocês podem pensar da seguinte forma, para simplificar. Imagine em um regime onde não existe nenhum mecanismo de mediação. A Rússia czarista. Se você tentar apenas pelo convencimento e não tiver nenhuma estratégia de confronto do exército do czar, seria possível derrubar aquele regime? Claro que não. Mas olha só que coisa interessante, mesmo na nossa ditadura militar, que teve prisões, teve tortura, teve tudo isso, mas tinha ainda partidos, ainda existia o MDB e na Arena, ainda existia alguma mediação. O Partido Comunista do Brasil não, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, não o PCdoB. O PCdoB inicialmente aderiu à luta armada, depois mudou de ideia. Mas o PCB, ele aderiu praticamente de forma integral ao eurocomunismo, que era em parte inspirado em Gramsci. Tanto é que o Carlos Nelson Coutinho, que é o principal divulgador de Gramsci no Brasil, era um defensor do eurocomunismo, que era uma perspectiva radicalmente democrática, que se inspirava em Gramsci como fonte, não é? E o PCB, ele aderiu ao MDB, formou dentro do MDB grupos autênticos e usou o que havia de mecanismo de mediação para fragilizar o regime militar. Essa é uma estratégia de guerra de posição. Não tem nada a ver com doutrinação em escolas, nem associação com aspectos culturais progressistas. Quer dizer, isso sim, a atitude do PCB na época da ditadura militar foi uma atitude de guerra de posição. Mas, enfim, esse pessoal da direita conspiratório, o Olavo, o Nando Moura, e lamento dizer, há um ano atrás, o Dois Dedos de Teologia, que me parece que até refutou o Olavo mais recentemente e talvez esteja acordando, não sei, em relação a esse tema. Seria bom até consultar ele para ver se em relação a esse tema ele também acordou, não é? Mas, enfim, aí está a origem. Agora, quais são os erros que essas pessoas cometem em relação não só a Gramsci, mas também em relação a Marx? Um erro que eles cometem é dizer, e nos Dois Dedos de Teologia tem isso, ele dizendo que quando Marx chegou e viu a exploração no capitalismo, ele teria achado o capitalismo exclusivamente negativo. Bem, isso é de uma pessoa que não leu muito Marx, porque Marx via o capitalismo como o melhor regime até então. O regime mais avançado até então, um grande avanço em relação ao feudalismo. Marx não considerava que era o melhor regime possível. Ele era crítico do capitalismo, entendendo que nós poderíamos construir um regime ainda mais emancipatório. Marx via, inclusive, a gente numa certa evolução, né, do escravismo para a relação servo e vassalo, e da relação servo, vassalo do senhor, para a relação capitalista de dono e trabalhador, até chegar a uma civilização em que todos fossem os donos, né? Que todos seriam os donos do meio de produção. Primeiro seriam os trabalhadores os donos do meio de produção, depois seriam todos, em uma sociedade comunista. Então, Marx via a humanidade como existia a possibilidade de uma evolução. E o capitalismo era o estágio mais evoluído até então. E um outro erro, aí um erro histórico que o Dois Dedos de Teologia comete, é pensar que o fim do trabalho infantil, o fim da jornada de 16 horas, seriam exclusivamente resultado do acúmulo de riqueza produzido pelo capitalismo. Não foi só isso, não foi nem principalmente isso. O trabalho infantil e direitos trabalhistas foram sendo conquistados com muita luta das organizações sindicais, dos movimentos de trabalhadores. Quer dizer, quando ele fala, ele basicamente faz de conta que nada disso existiu e que nada disso foi importante para as conquistas dos trabalhadores. Nós temos aí mais de
150 anos de luta de trabalhadores. Nós temos muita luta para expandir os direitos, e a luta continua até os dias de hoje por direitos trabalhistas. A ideia de saúde do trabalhador foi uma conquista posterior, quer dizer, muitas conquistas aconteceram com base na luta desses movimentos, e alguns desses movimentos, não todos, porque existia muita diversidade entre os movimentos dos trabalhadores, mas alguns desses estavam inspirados nos textos de Marx, de Engels, da tradição marxista. Se pode dizer, sem sombra de dúvidas, que muito do que os trabalhadores... Muito do que os trabalhadores têm hoje é decorrente da luta inspirada nos ideais marxistas do século XIX. Isso daí é histórico, não tem dúvidas sobre isso. Entendeu? Basta você olhar para as organizações de trabalhadores do início do século XX na Europa e nos Estados Unidos. E em outros lugares do mundo. Enfim, tem tantas organizações de trabalhadores, o John Dewey nos Estados Unidos, o Partido Trabalhista Inglês, que ele vai se desenvolvendo justamente em cima dessa luta, e muitos outros espalhados pelo mundo. Então, achar que as mudanças que aconteceram no capitalismo foram mudanças exclusivamente provenientes da sua expansão de criação de riqueza é de uma ignorância histórica assustadora. É uma coisa assim... me impressiona muito negativamente isso. Enfim, para não falar nas teorias de conspiração em relação a marxismo cultural e falando como se houvesse um deslocamento para as pautas identitárias que, além de ser anacrônico, é falso. É falso. Os marxistas e os pós-modernistas brigam nas universidades, em livros e tudo mais, porque os marxistas continuam conectados com a questão de classe. Se isso é certo, se isso é errado, se isso é melhor, se isso não é melhor, essa é uma outra discussão. Mas a discussão do ponto de vista factual, que existe a conexão com a questão de classe, isso é fato, não é... Enfim, e o que eles dizem sobre Gramsci e o que eles dizem sobre Marx, nesses particulares, está completamente equivocado. É uma coisa assim, de gente que ou não leu, ou leu muito mal, ou leu de forma autodidata, isoladamente, sem dialogar com especialistas. Que eu acho que é o que acontece com muito desse pessoal da direita. Pega para ler, lê, acha que descobriu a pólvora, não conversou com nenhum especialista, não conversou com a academia e fala como se fosse o dono da verdade. É um comportamento muito complicado. Mas enfim, chegamos na fase final do meu vídeo. E a fase final do meu vídeo é para falar sobre por que Gramsci é tão demonizado. E eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu vi o vídeo da Sabrina, eu vi o vídeo do Clayson, eu vi o vídeo de outras pessoas, e eu fiquei, por que Gramsci? Porque poderia ser Eric Hobsbawm, o historiador um dos mais importantes do século XX, poderia ser Nico Poulantzas, um marxista grego, né? Poderia ser talvez marxistas contemporâneos, tipo Richard Wolff, né? Poderia ser ele. Poderia ser o Perry Anderson, outro historiador. Poderia ser o Edward Palmer Thompson, talvez o principal marxista inglês da primeira fase dos grandes marxistas ingleses. Poderiam ser tantos outros marxistas. Poderia ser gente como Lenin. Mas não, o Gramsci é o alvo. Por que Gramsci? E aí eu fiquei pensando e cheguei à conclusão. Gramsci ele é demonizado porque se a juventude lê Gramsci e tiverem espíritos emancipatórios, Gramsci é quem dá as melhores ferramentas de luta. É quem reflete sobre tática, sobre estratégia, é quem reflete sobre diferentes... É quem mostra que a luta política é complexa, que para determinada circunstância uma estratégia melhor, para outra circunstância outra estratégia melhor, que você tem que ler as condições políticas e materiais existentes. Quer dizer, Gramsci ele dá ferramentas para uma luta política emancipatória. Tudo que esses caras não querem que a população tenha acesso. Então, uma releitura de Gramsci e uma leitura de Gramsci feita por pessoas que têm ambições emancipatórias pode dar ferramentas para a construção de movimentos que buscam o convencimento na sociedade, que atuem
no lugar onde eles atuam. Porque eles atuam fazendo guerra de posição. Eles podem não chamar assim, mas o que eles fazem é doutrinamento. Eles sim fazem doutrinamento e fazem lavagem cerebral, em alguns casos, no caso da seita lá do Olavo de Carvalho, né, das pessoas. Então, eles demonizam Gramsci porque Gramsci é a ferramenta poderosa para competição com eles. Então eles precisam demonizar, eles precisam xingar, eles precisam fazer toda essa neurose que eles fazem com Gramsci, porque eles não querem que ninguém leia Gramsci. Porque primeiro que se você lê Gramsci, você vai chegar à conclusão de que muito do que ele estava dizendo é simplesmente falso. Obviamente falso. Então se você chegar a ler, já desmonta. E segundo, se você tiver aspirações que tem empatia com seres humanos, que você quer ver o lado do trabalhador, se você é favorável a direitos trabalhistas, se você tem uma visão de sociedade que, poxa, a sociedade pode ser mais justa, a sociedade pode não ser tão desigual, Gramsci te dá ferramentas para pensar taticamente como você pode lutar em relação a isso. Lutar com palavras, lutar com, enfim, com estratégias em ocupação de espaço. Então, Gramsci realmente é o grande inimigo desse pessoal. E eles precisam demonizar Gramsci porque isso daí avança seus interesses. Então era isso, gente. Eu acho que essa hipótese... É claro que certeza eu não tenho, mas essa hipótese eu vejo com muita probabilidade de ser isso. E também eu vejo com muita probabilidade que foi uma leitura equivocada de guerra de posição e de guerra de movimento e uma leitura equivocada do Carlos Nelson Coutinho, do texto dele sobre as características teóricas de Gramsci, que essas duas leituras equivocadas é que produziram essa perspectiva que inclusive, quando você vai para a academia, você vê que isso não se sustenta, porque os marxistas, que na maioria das universidades são minoritários, continuam retendo a questão de classe como central. Eles podem até absorver outras questões, mas eles nunca abrem mão dela, mesmo e especialmente os gramscianos. E quando você vai para os pós-modernos e outras tendências, aí é que você vê o descolamento. Por isso que o termo marxismo cultural ele é tão inapropriado, porque ele não contempla os pós-modernos. Gente como Jordan Peterson, por exemplo, fala um monte de bobagem sobre isso, porque ele trata os pós-modernos e os marxistas como iguais. Gente que pensa diferente sobre a sociedade, gente que vê tudo diferente, que tem uma divergência enorme em relação à leitura da sociedade. E eles igualam, mas eles igualam por ignorância. Então, enfim, vou colocar na descrição aí alguns trechos, algumas páginas que vocês devem olhar. E se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos tentando detalhar mais sobre isso, tá certo? E eu usei vermelho mesmo, que é para provocar, é de propósito. Quiserem me chamar de vermelhinho, de comunista, de esquerdopata, fiquem à vontade. Eu sou um libertário de esquerda, defendo a democratização dos espaços de poder e dos espaços de trabalho. E bebo e leio todo o pensamento, do pensamento liberal ao pensamento da esquerda radical. Eu quero conhecer esses diferentes pensamentos e quero pegar neles aquilo que eles têm de melhor, na minha opinião. E não quero ficar preso, enjaulado num pensamento doutrinário do tipo que esse pessoal está vendendo aí. Que é isso que eles vendem, né? Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.